de Pedro, Deus envia o anjo do Senhor para libertar da prisão e colocar de volta onde é para Pedro estar, pregando a sua palavra, vendo o Evangelho e salvando almas para o reino de Deus. Nós vemos mais à frente que a igreja primitiva estava sofrendo muita perseguição. Mesmo Paulo sendo perseguidor, Paulo já estava com Jesus, já estava servindo a Cristo Jesus, porque já teve encontro, e mesmo assim era para as perseguições continuarem diminuindo, mas foi o contrário. A partir do momento que Paulo voltou para os caminhos do Senhor, a igreja começou a ser perseguida cada vez mais. E o que é mais importante, como começou a ser perseguida, Deus aumenta o poder e a provisão para o povo de Deus. A provisão vem e o povo de Deus não cai. A provisão vem e o povo de Deus é enchido. É isso que nós temos que entender. A dificuldade vem para nossas vidas, mas temos que entender igual Davi quando escreveu o Salmo 46. De Deus é o meu refúgio, Ele é o meu socorro presente, e é nele que eu deposito a minha confiança. Aleluia. Quando vamos mais à frente, nós vamos aqui também que o anjo do Senhor, e toda vez quando o anjo do Senhor é citado, nós vemos que é uma forma da presença de Deus para a vida de todas as pessoas que assim encontram. Nós vemos que o anjo do Senhor vai até Pedro e os liberta do cárcere. Tem uma centena de guardas guardando Pedro para evitar que ele saia, para evitar que ele fuja. Mas é aí que o povo não entendeu. Quando todos se levantaram, quando o inimigo se levantou para evitar que o evangelho fosse proclamado, ele não contava que Deus era com cada um dos discípulos de Jesus. O poder do Espírito Santo estava enchendo cada um, e sendo cheio do Espírito Santo, nenhum temia a morte. Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, nenhum temia o inimigo. Por quê? Porque Deus encheu, Deus capacitou e Deus continua trabalhando até os dias de hoje na vida de cada um. Vemos aqui que Jesus deixou os seus discípulos para fazer a obra. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, no que é citado no livro de Atos. Estevão foi morto apedrejado, mas em momento algum ele deixou de servir a Deus, em momento algum ele deixou de proclamar a mensagem. Foi morto, mas foi morto da melhor forma possível. Ele foi morto adorando a Deus, ele foi morto diante da presença de Deus. Ele tinha citado que ele viu o rosto do nosso Senhor e Salvador. Vemos aqui no livro de Atos ainda, capítulo 12, que Pedro está sendo preso, mas em momento algum a igreja deixa de orar. Pedro foi preso, mas a igreja está orando. A dificuldade está vindo sobre nossas vidas e nós não temos uma válvula de escape. Eu te apresento aqui com a palavra do Senhor, com as sagradas escrituras. A dificuldade vai vir, mas a minha válvula de escape, a nossa válvula de escape é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos comprou do pecado, Ele nos lavou, nos limpou, nos redimiu de todas as impurezas das nossas almas. Ele é o Cordeiro de Deus, limpo de pecado, não tem nenhuma mancha alguma. Ele sacrificou por cada um que está aqui esta noite. Ele sacrificou por mim, sacrificou por você. E eu quero que você entenda, você está sofrendo, está com dificuldade, do jeito que chegou aqui na casa de Deus, entenda, Jesus está trabalhando na sua vida. Jesus tem o melhor da tua vida. Não largue o propósito, não largue os caminhos do Senhor, porque alguém te olhou com o olho torto, porque alguém te olhou com a cara ruim. Mas entenda a verdade, Jesus está trabalhando e quem se levantar contra ti não vai poder te derrubar, porque você é de Cristo, porque você é de Deus. Confie nele, porque Ele é a rocha firme que está sobre nós.
novo de Deus, derrubou todos os pilares. Para que ele fez isso? Qual é o intuito da mensagem que ele queria trazer a todos os que serviam, os discípulos e todos os irmãos da igreja primitiva? O próprio Herodes, o rei Herodes, tinha uma maldade tão grande dentro de si que ele entendeu uma coisa: se eu começar derrubando quem estava com Jesus, eu vou acabar com toda a religião e vou amedrontar todos. Mas ele estava tão enganado ao ponto que ele se esqueceu que Deus trabalha no meio dessas pessoas. Deus está enchendo, capacitando e encorajando. E quando somos enchidos pelo Espírito Santo, quando somos encorajados pelo Espírito Santo, pode se levantar um exército, igual se levantou um exército contra Eliseu. Nossos olhos estão abertos para enxergar um exército maior ainda para ser ao nosso favor. E é isso que Deus proporciona a vida do crente nesta terra. No livro de João, capítulo 17, Jesus está se encontrando orando, tanto por ele como para todos os seus discípulos e todos os crentes até os dias de hoje. É uma oração que é eficaz não só para o passado, mas sim para o presente e também para o futuro. Notamos que Jesus orou por cada um de nós e pediu para Deus nos livrar do maligno, mas não pediu para Deus nos livrar do mundo, porque é neste mundo aqui onde nós vivemos que Deus quer trabalhar em nossas vidas. É neste mundo aqui que a obra do Evangelho tem que ir à frente, levantar pessoas e ganhar almas para o reino de Deus. É aqui nesta terra onde a dificuldade vem, mas é nela que nós entendemos que o Salvador, o Criador, o Redentor, o que nos comprou do pecado está conosco, está do nosso lado, está nos enchendo. Por isso é motivo para dar glória a Deus, dar graça a Ele e agradecer o sacrifício do seu Filho, porque mesmo que nós merecemos o seu sacrifício, Ele se entregou, Ele sofreu, Ele foi caído, foi apanhado, sofreu de todas as formas possíveis, mas em momento algum Ele desistiu da vida de vocês que estão aqui. Então entenda, o Evangelho é para te encher, é para te encorajar, e não fuja de quem está se levantando contra você. Você vai ser perseguido sim, porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, pessoas do mal vão se levantar contra vocês. Então entenda, vocês não estão sozinhos em momento algum. O Espírito Santo é o seu consolador. Jesus está contigo e não há ninguém que possa te impedir de fazer a obra, porque nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando vemos o versículo de número 2, nós damos um certo desespero, porque logo é dito: e matou a Tiago a fio da espada. Quando assim que mataram Tiago, o rei Herodes, ele viu que isso estava agradando a todos os judeus, porque era uma forma de melhorar a religião daquela época, uma forma melhor de evitar que o Evangelho de Jesus Cristo se proclamasse. Aleluia. Assim que vemos que o Evangelho estava supostamente diminuindo, que não estava, era isso que Herodes pensava, porque assim que eles começaram a perseguir, assim que eles começaram a maltratar a igreja, era aí que a graça de Deus abundava, era aí que a igreja mais crescia e ia à frente, porque eles não estavam entendendo que no meio da dificuldade tinha um ser, um homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador, estava trabalhando nas vidas de todos os irmãos. A igreja primitiva sofreu bastante, a igreja primitiva foi perseguida, sofreu todo tipo de acusação possível, mas mesmo nessas dificuldades, eles nunca deixaram de orar e agradecer a Deus por todas as obras nas vidas deles. Quando vamos mais à frente, após Pedro ter um encontro com o anjo do Senhor, ele estava no ápice, ele tinha acabado de acordar, ele não sabia se isso era um tipo de visão ou era realidade. Mas a partir do momento que o anjo pegou suas sandálias, mandou Pedro amarrá-las e colocar seus pés e sair, acompanhando o anjo, Pedro teve a noção que aquilo assim era um mover de Deus na vida dele, e sim um livramento na vida dele. Pedro acreditava que aquilo seria uma visão,
Mas é no meio dessa visão suposta que Pedro, o anjo do Senhor mostra a Pedro que não é uma visão, e sim um livramento do Senhor. Vamos mais à frente vemos que se demorasse mais um dia, logo ao amanhecer, o próprio rei Herodes iria se levantar, iria prender a Pedro, e logo prender não, iria levá-lo para ser morto, para ser visto em público. Mas ele não entendia que Deus estava a cada momento com Pedro. Jesus deu um livramento para Pedro por meio da oração do povo que estava orando, por meio da igreja. Porque quem está no mundo não entende, o inimigo não entende que um joelho dobrado e um rosto cheio de lágrimas é mais poderoso do que um exército que se levanta contra o povo de Deus. Essa é a grandeza do Evangelho. Esse é o poder das Sagradas Escrituras. Quando nós temos dificuldade e não tem mais lugar algum para recorrer, tem um manual de instrução para o ser humano, para um crente avivado. E qual seria esse manual de instrumento? Esse manual para que possamos servir é a sagrada e santa palavra de Deus para nossas vidas. Entenda hoje, esta noite, somente aqui você pode ser guiado e pode viver pelos caminhos de Deus, ou somente pelas palavras de Deus. Você pode ser cheio, você pode ser transformado, você pode ser consolado, porque o Espírito já desceu. Então se aprofunde nas palavras e você será cheio do Espírito de Deus. Notamos aqui que enquanto Herodes pensava que tinha bolado um plano infalível para evitar que alguém salvasse o Pedro, ele se esqueceu de algo importante. Ele se esqueceu que Deus estava trabalhando. Ele se esqueceu que tinha um povo unido, uma igreja de joelhos por Pedro, orando incessantemente. Não era um minuto, nem dois, nem três, e sim horas incessantes de joelhos dobrados. É aqui que eu quero que você entenda o poder da oração. A oração é eficaz. Então, se a dificuldade se levanta, se pessoas se levantam contra ti, se teu emprego está indo de mal a pior, se teu dia está conturbado, se coloque de joelhos. Deus está na tua presença. Se coloque de joelhos e entenda. A oração tem poder e ela transforma. A oração tem poder e ela renova. Então sejamos cheios do poder de Deus e sejamos cheios do conhecimento e da capacitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo o livro de Atos, Lucas é bem claro em deixar uma riqueza de detalhes ao que acontecia a cada coisa que era citada. Vemos que após Barnabé e Saulo se separarem dos outros apóstolos, é citado aqui que, primeiro, Tiago é morto. Segundo, que Pedro é preso. Terceiro, que Pedro é libertado. E aqui é o que nós entendemos com as riquezas de detalhes. O anjo do Senhor veio para libertar, porque Pedro estava fazendo a obra do Senhor. E Pedro fazendo a obra do Senhor, Deus em momento algum vai abandonar a Pedro, e nem todos os outros que estavam com ele fazendo a obra. É difícil nós entendermos que na correria do nosso dia a dia, nós acabamos até deixando Deus como a última, no final da nossa lista de afazeres, como nossa última prioridade do dia. A dificuldade do nosso dia a dia é tão grande, a correria é tão grande, que esquecemos que Deus é o que nos dá força. É Deus que é a nossa rocha viva, que nos perdoa, nos tira de uma nação do pecado e nos limpa com o sangue de seu Filho. Nós esquecemos disso. A grandeza do Evangelho passa a percorrer como se não houvesse um sacrifício. Eu te encorajo essa noite. Entenda o encorajamento que Jesus trazia para os seus discípulos e o encorajamento que o Espírito Santo enchia cada um dos discípulos não serve só para os dias passados, mas também serve para os dias de hoje. Então basta buscar aquele que bater na porta e for buscar e persistir buscando o Espírito Santo, receberá. É difícil nós entendermos que as orações nossas possam até não ser ouvidas, digamos assim, mas entenda, Deus nunca tarda. Ele sempre faz as coisas na hora certa. A dificuldade vai vir, mas Deus tem um propósito para tudo. Então
o teu ministério em Jesus Cristo e entenda, vão se levantar pessoas, mas nós somos guardados e salvos pelo nosso Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho é tão magnífica, o poder de Deus é expressado de uma forma tão gloriosa, que em momento algum todos, de Gênesis ao livro de Apocalipse, pode sofrer perseguição, mas sempre é pela obra de Deus. E em momento algum uma pessoa desiste. Por que não desiste? Porque todos são cheios da presença de Deus, todos são cheios de vestidos do pecado, porque eles entendem que Jesus veio, se sacrificou e nos comprou do pecado com a propiciação do seu corpo. Ele sofreu, ele apanhou, mas em momento algum ele desistiu de você que está aqui esta noite. Em momento algum ele entendeu que esse sacrifício seria em vão. A oração que ele faz no livro de João, no capítulo 17, ela serve até os dias de hoje. Jesus não veio só para proclamar o Evangelho, mas também veio para nos ensinar e nos mudar, nos transformar, digamos assim. Vemos no capítulo de número 6, no livro de Mateus, versículo de número 6, a melhor coisa que ele faz para cada um de nós, fora o sacrifício e como quando fomos comprados, é nos ensinar a orar. Ele diz, e quando fores orar, feche a porta do teu quarto. Ele já nos dá a receita para vencermos. Ele já nos dá o conhecimento que precisamos. Ele nos dá a ferramenta que necessitamos para prosseguir no nosso dia a dia. A mensagem que ele traz é: está com dificuldade, se dobra o joelho e ora para o Pai. Está passando por aflição, ora, começa a orar, dobra o teu joelho e entenda. Deus tem um propósito para a tua vida, não vai deixar ninguém levantar ou te derrubar. Porque é aquele que Deus levantou, ninguém humilha. Aquele que Deus exaltou, ninguém derrubou de forma alguma. Porque está com Deus, e Deus é a rocha que devemos edificar. É a Deus que devemos adorar. É a Deus que devemos exaltar a cada minuto, a cada dia, a cada dificuldade. Estou passando por dificuldade, eu vou adorar o meu Deus. Estou passando por aflição, eu vou adorar o meu Deus. Não há nada melhor do que nós estarmos sofrendo se Deus mostrar a resposta das nossas orações. Não há nada melhor do que estarmos sofrendo se Deus trabalhando nas nossas vidas, nos livrando, nos dando livramento no dia a dia, nos trazendo para a sua presença. Antigamente, nos tempos de Moisés, nós notamos que para o povo obter perdão de Deus, tinha certas pessoas de uma tribo específica para fazer oração a Deus. Era necessário ter sacerdotes. E para essas pessoas poderem ir à presença de Deus, era necessário que essas pessoas fossem limpas de pecado, não tivessem pecado algum, e prestassem sacrifícios para entrar na presença de Deus e mostrar as orações do povo. Mas Jesus vem para burlar todas essas leis. No capítulo de número 4 de João ainda, quando João expressa que Jesus tem uma diferença. Ele não é somente um homem, mas sim um homem Deus. Ele é somente Deus, o único Criador. Ele expressa no capítulo 4, versículo de número 6, para ser mais exato, que a partir do momento em que Jesus for sacrificado, é uma expressão, digamos assim, ele mostra que não vai precisar mais de tabernáculo, não vai precisar mais de levitas, não vai precisar mais de lugar algum para você fazer oração que seja específico. Não vai precisar ir a Jerusalém para orar a Deus, e sim dobrar o seu joelho no seu quarto, no seu canto, e entoar hinos a Deus para sermos edificados na palavra do Senhor. Glória a Deus. Já encerrando aqui, vemos que Pedro foi liberto. Não expressou dificuldade alguma em ser liberto. E a mensagem que eu quero trazer aqui esta noite, que essa mensagem parte de aqui da martelando da minha cabeça, eu quero que você entenda. Não é mensagem motivacional, não é mensagem de prosperidade, mas entenda. Você chegou com dificuldade aqui esta noite, talvez tenha chegado. Você chegou com um problema no trabalho, talvez tenha chegado. Mas uma coisa que eu te digo: se coloque de joelhos, comece a orar, que o poder da oração é melhor,
é eficaz e não é tempo perdido algum. Nós vamos ser redimidos do pecado igual somos pelo sangue de Jesus, e essa oração vai ter poder para nos levantar a cada dia. Esse problema que estamos passando, essa dificuldade, é só questão de tempo. Se entregue no caminho do Senhor, se entregue à presença de Deus, se humilhe, não é feio. Nós estamos na presença do Senhor. Deus é quem nos livra do mal. Deus é aquele que nos comprou o sacrifício do seu Filho. E não faça que esse sacrifício seja em vão. Não faça que esse sacrifício seja apenas uma comemoração dos nossos pecados. Entenda que o Evangelho foi proclamado por várias pessoas, mas com o intuito, em geral, de conquistar almas para o reino dos céus. E que essa noite você possa sair daqui transformado e entenda o poder da oração era totalmente eficaz. E Deus tem um propósito para a sua vida.